Boa noite, irmãos. Quero apresentar para vocês um filhão na fé aí, sempre congregava conosco, o Lucas. Fique em pé, Lucas, olha o tamanho dele agora, nos visitando. Bom vê-lo aqui, também servindo ao Senhor. Vamos lá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, Lucas. Irmãos, abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, verso 21. Hoje, dia de eleição, nos deparamos aqui com mais um sermão. A palavra de Deus diz em Daniel 2:21: e Ele muda os tempos e as estações. Ele também remove os reis, os governantes, e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. O texto de Daniel, na qual Deus também escolheu ele para cuidar do povo de Deus, vem calhar muito bem esse versículo que mostra que Deus é que rege tudo e todos. É Ele que coloca os líderes, os sábios, os governantes, e Ele, como rei, determina, cumpre aquilo que lhe apraz. Pensando nisso, eu separei nesse dia um texto para meditarmos. Eu creio que todos aqui tiveram a oportunidade de voltar hoje, de orar. Acabamos de orar também no culto. E eu quero convidar você então a abrir a Escritura em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos meditar no versículo 9 até o versículo 16. 1 Timóteo 4, verso 9 até o verso 16. Vamos falar juntos? Eu falo e você pode repetir comigo enquanto os irmãos vão achando aí o texto. A tragédia do homem não está no fato de não conhecer a Deus, mas de conhecer e não glorificá-lo, não torná-lo conhecido. A frase que nós acabamos de falar, irmãos, é a maior verdade teológica, de que a maior tragédia não é do homem não conhecer, não crer em Jesus Cristo, mas a tragédia maior da humanidade é conhecer a Deus, não glorificar a Deus e muito menos torná-lo conhecido. Eu estou falando isso porque se espera que esse desafio, dessas lições, dessas atitudes, de que quando o homem ele conhece verdadeiramente a Deus, ele como líder, ele tem a tarefa de passar à frente esse legado, de anunciar, de multiplicar, de frutificar a verdade bíblica, que Jesus veio, morreu para salvar a humanidade. E se uma liderança familiar, uma liderança eclesiástica, se uma liderança política conhece a Deus, mas não o glorifica e não o torna conhecido, que tragédia será do Estado, da família, da igreja? Não é verdade? É só cada um de nós observarmos a nossa própria família, a igreja brasileira no mundo todo, e também o Estado. O governo norte-americano, por exemplo, está em crise, Estados Unidos, com eleições, com problemas de quem será o futuro presidente.
A maior tragédia não é o mundo sem Deus, mas é o mundo dizer que conhece a Deus e vive como se pior estivesse sem conhecer a Deus. Quer um exemplo? Europa, berço do cristianismo, igrejas fechadas, irmãos, amigos meus que habitam lá e falam: pastor, mais uma igreja fechou. O berço do cristianismo, o fato não é de nunca ouvir, mas de ouvir e não mais viver, proclamar, multiplicar. Com isso em mente, como pano de fundo, num dia eleitoral, queremos crer que aqueles que assumirão o poder possam temer a Deus e fazer com que essa tragédia não aconteça em nosso país. O apóstolo Paulo, pensando e conversando com o seu filho Timóteo, um pastor jovem, ele deixa algumas lições que eu quero usar aqui como atitudes para que essa tragédia não aconteça. Eu sei que está muito calor, o ventilador aí ajuda bastante. Eu vou tentar falar bem cadenciado, explicando bem as palavras, para que aqueles que estão nos ouvindo possam acolher a mensagem bíblica. Vamos ler então o texto de 1 Timóteo 4, verso 9. E eu vou lendo os versículos e nós vamos então estudando de forma expositiva cada versículo diante do nosso tempo. O verso 9 começa dizendo assim: fiel é a palavra de Deus e digna de inteira aceitação. Por que ela deve ser acolhida, aceitada? Porque a palavra de Deus, ela é bem dita, ela é bem vista, ela é fiel. O próprio Deus, o Logos, é fiel. É como se Deus estivesse batendo no peito e dizendo: creia na minha palavra que vivifica, ela é digna de toda a aceitação. O texto é muito claro: digna de inteira, completa, total. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo, seu filho na fé, que vai assumir uma liderança, ainda novo pastor, com todo o cuidado de uma liderança cristã eclesiástica, para que não tenha essa tragédia no mundo de não obedecer às suas lições, às 5 atitudes. Mais uma vez eu quero desafiar você. Eu sei que você está com máscara, às vezes a voz está um pouquinho mais baixa. Nós vamos falar juntos. 5 atitudes a tomar que determinam a vida que devemos levar. Mais uma vez, 5 atitudes que devemos tomar que determinam o testemunho que devemos levar. E esse verso 9 fala da primeira atitude que nós devemos tomar, que vai determinar o testemunho de um cristão nessa responsabilidade de liderança na vida familiar, na vida conjugal, na vida política, na vida cristã e eclesiástica dentro da igreja, em todo o nosso país, no estado, cada um cumprindo a sua responsabilidade. A primeira é: essa palavra fiel, digna de aceitação, é que Paulo diz para Timóteo: a sua tarefa é o saber. Você sabe quem é Cristo? Porque uma pessoa que não conhece a Cristo, ele não vai mudar. A transformação, ela vem de dentro para fora. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que é digna de toda
aceitação. E essa palavra que é fiel e digna de aceitação, que é o próprio Deus, eu preciso saber, eu preciso conhecer Jesus. Por isso, o verso 9, 10 e 11, todos eles estão substanciados, unidos no saber. Olha o verso 10. Ora, a fé é para esse objetivo, é para esse fim que labutamos, que trabalhamos, que nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, especialmente dos fiéis, dos cristãos. Olha o verso 11. Ordena. É uma ordem. Ensina essas verdades, estas coisas. Por isso, falhar em ensinar o saber, o conhecer, o crer em Cristo, definha toda uma nação, destrói toda uma nação. É a tragédia do mundo vindouro, porque é muito forte os versos que nós estamos lendo. A primeira atitude a tomar, que determina o testemunho que devemos levar, é saber quem é Cristo. Ordena essas coisas, ensina esse saber, com fé, labutamos, esforçamos, posto a nossa esperança nesse Deus vivo, Salvador dos que creem em Jesus. Essa verdade é digna e deve ser ensinada. Por isso, saber, eu quero usar a palavra com a letra D, de sermos como aquela criança que busca, como Paulo fala, o leite materno, busca a vida, a fonte de todo o seu vigor. A palavra saber vem de descobrir. O meu sogro tem 3 filhos biológicos, 37 dos filhos são adotivos. E meu sogro ensina para esses seus filhos, como nós ensinamos também. A pior desgraça de um filho é vir ao mundo e não conhecer o seu pai. E 47, praticamente, 37 deles, quase todos não conheceram o seu pai e sua mãe. Mas no âmbito espiritual, imagine você vir ao mundo e não conhecer o seu Pai eterno, o seu Deus. É a maior tragédia? Não. Nós temos falado que a maior tragédia é conhecer a Deus, o seu Pai, mas não glorificá-lo, não o torná-lo conhecido. Será que de fato creu? Por isso que Paulo está dizendo que esse nascimento, versículo 9, 10 e 11, deve ser de labutar, de se esforçar, de ordenar, de tornar conhecido, especialmente daqueles que dizem ser cristãos. Não só saber e descobrir, que é a primeira atitude a tomar, que determina o testemunho da vida que devemos levar. Nós encontramos agora a segunda atitude que está só no verso 12. Verso 12 diz assim: ninguém despreze a sua juventude, a sua mocidade, mas pelo contrário, torne-te padrão e não podrão, torne-te exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha o que Paulo está dizendo. A primeira atitude é crer, em conhecer e descobrir Jesus. Mas a segunda atitude agora é crescer. Não só saber e guardar para si,
mas continuar conhecendo ao ponto de crescer. A palavra de Deus diz que Jesus crescia em estatura, fisicamente, mas crescia também em sabedoria, em virtude, em vida cristã, em maturidade cristã. A preocupação de Paulo, aconselhando o seu filho pastor Timóteo nessa liderança eclesiástica e governamental também, é que ele não só soubesse quem é Cristo para ensinar esse descobrir, mas agora também crescer. Eu vou usar uma palavra que já não é muito usada nas igrejas hoje. O crescer está no sentido de disciplina. Crescimento envolve disciplina. Você tem que, para crescer, você precisa dormir na hora certa, acordar na hora certa, alimentar-se na hora certa, exercitar-se, sim ou não? Essa disciplina em você ter horário para as coisas, se organizar, ter responsabilidades para ter crescimento. A palavra disciplina não é só no fato de se organizar, mas a palavra disciplina também traz correção. Aqui não pode, é perigoso. Torna-te padrão, o texto fala. Olha, tem um limite aqui. Então esse crescimento na vida cristã, nós podemos usar uma outra palavrinha com a letra D também. Não é só descobrir agora, mas é discipular. Precisamos não só saber, mas crescer no nosso discipulado. E é o que temos falado no final desse ano, nos sermões anteriores. Só que Paulo agora vai tratar a terceira atitude que devemos tomar, que determina o testemunho que devemos levar. E ele vai usar agora somente o versículo 13. Preste atenção no versículo 13, que é muito pequenininho. Versículo 13 diz assim: até a minha chegada, faça o seguinte: aplica-te à leitura, à exortação, à correção, ao chamar no canto e conversar ao pé do ouvido. O verso 13 ainda não acabou, porque diz que eu devo me dedicar a aplicar a leitura, a exortação, ao ensino da Escritura. Se eu for conversar com alguém, exortar com alguém, discipular alguém, visitar alguém, orar por alguém, sempre ensinando a Escritura. Lembra o livro de Deuteronômio? Que fala: ensina a criança no caminho que deve andar, não só de conhecer quem é Jesus, mas crescer em Jesus. Mas agora vem mais um passo: anunciar, proclamar, abrir a boca e mostrar, através do ensino, ao andar pelo caminho, ao acordar, ao levantar. É como se você e eu pudéssemos, o texto é muito forte, cerrar a cabeça de uma criança ou de um adulto e pegar a Bíblia e colocar lá dentro da cabeça e depois costurar. Isso é possível? É impossível. Não é assim que nós vamos fazer com que a criança aprenda. Vamos matar a pessoa ou a criança, né? Abrir a cabeça, né, Rosa? Mas a ideia de inculcar o mal é rápido, mas o bem leva tempo. Ninguém me ensinou a falar palavrão, a pensar aquilo que não convém,
mas para aprender a verdade. Como diz o salmista, meditar de dia e noite. A ideia de ruminar. É esse o desafio agora. Saber de Jesus, crer em Jesus, mas agora também começar a anunciar no ponto de ônibus, no trabalho, numa carona, numa visita, numa oração, na vida diária. Por isso nós vamos usar uma outra palavrinha com a letra D. Primeiro nós vimos descobrir o saber de Jesus. Depois vimos o discipular, de crescimento em Jesus. Mas agora, esse anunciar dele vai levar cada um de nós com esse grande desafio. Irmãos, é um desafio. Todo dia você chega para o seu filho e fala: escova o dente. Escova o dente. Já escovou o dente? É um desafio todo dia. Até chegar um dia em que ele vai sozinho e escova o dente. Não é verdade? Deus chega para nós e fala: já escovou o dente hoje? Acabamos de cantar a música do sabão. Já limpou o coração hoje? E é toda hora, todo dia. É esse desafio. Já anunciou, já evangelizou, já proclamou, já mandou mensagem do WhatsApp, versículo. Olha o folheto aqui, pastor, não tem o folheto. Olha o folheto aqui. O folheto é eu. Não precisa disso. O folheto é você, somos nós. A nossa vida deve ser um livro aberto, porque não é escritura, para que as pessoas leiam, andem na nossa vida. As palavras aqui eu separei, são bem fortes também. Não te faça negligente, o dom está em você, Deus te abençoou. Imposição de mãos, lembra do dia que você se converteu, se batizou? Medite nelas, ser competente, diligente, faça progredir, tenha progresso, que seja manifesto. Por isso então, vai exigir aquilo que eu disse lá atrás: muito, mas muito disciplina. Aqui nós encontramos o quarto D. Irmãos, aonde acontece tudo isso que nós estamos vendo? Isso acontece no meio de comunhão. Somente no meio de comunhão terá essa disciplina. O finalzinho do verso 14 diz assim, verso 15: para que o teu progresso a todos sejam conhecidos. Preste bem atenção, irmãos, para que esse progresso de saber, crer, anunciar Jesus, para que todos sejam conhecidos, esse todos envolve comunhão com todos. Como é que você tem comunhão se não tiver todos? Comunhão só existe se tiver muitos, vários, se tiver todos. Por isso é saber crescer, anunciar e comungar a todos seja manifesto. Ter comunhão não com alguns. Se nós ficarmos em casa, você terá comunhão com o seu irmão? A igreja se reunia de casa em casa, mas depois foi se reunindo em prédios,
ultrapassando continentes e chegou até nós. Imagine se o Evangelho ficasse só dentro daquelas casas na Palestina. Nós acabamos de falar que o Evangelho chegou até a Europa, até os Estados Unidos. Se o culto doméstico fosse suficiente, a palavra de Deus não diria, indo por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda a criatura, para ter comunhão com todos. Por isso vai exercer disciplina. Hoje tem culto, tenho disciplina, eu irei. Como falamos semana passada, resgatar o sujar o pé na lama, e tomar chuva se preciso for. Eu quero encerrar falando sobre a quinta atitude a tomar, que determinam ou ditam o testemunho que devemos levar. Verso 16, nós encerramos. O apóstolo Paulo chega ao pé do ouvido de Timóteo e fala assim: Timóteo, tome muito cuidado de cuidar de você. Timóteo, você tem que cuidar muito de você, porque você é uma peça rara, você é uma joia muito preciosa. Timóteo, esse saber, esse crescer, esse anunciar, esse comungar no teu coração é tão importante. Cuide de você, durma bem, se alimente bem, pratique uma atividade física, mas não só cuide de ti mesmo, mas cuide também da doutrina, da sã doutrina, do Evangelho. Percebe aqui que nós começamos a falar no início, porque não adianta saber tudo isso e não glorificar a Deus, e não torná-lo conhecido. Olha só o que ele diz: a quinta atitude a tomar, que determinam a vida que devemos levar, é multiplicar. Iguais geram iguais. Tiago, se você plantar machucho, vai nascer pera? Ademir, se você plantar morango, vai nascer melancia? Se nós semearmos o Evangelho, nascerá filhos de Deus, cristãos, Jesus em nós, a esperança da glória. Por isso Paulo fala: Timóteo, aqui está as 5 atitudes a tomar que determinam ou que ditam o testemunho que nós devemos levar. Depois de cuidar de ti mesmo e da doutrina, vai multiplicar. Porque diz assim o texto: continua nesses deveres, continua fazendo isso. Saber, crescer, anunciar, comungar. Saber, crescer, anunciar, comungar. Continua em descobrir quem é Jesus, discipular Jesus, sobre Jesus, desafiar, falar de Jesus, disciplinar, corrigir, a viver a vida com Jesus, para então multiplicar a mensagem de Cristo Jesus. Época de eleição, as pessoas mandando mensagem: vote, 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 vote. As pessoas distribuindo papel, bandeiras, internet, Facebook. Multiplicar, multiplicar, votar, votar. Quem vai ganhar? Os cristãos. Não podem esquecer que o nosso rei, como diz Daniel 2:21, nós acabamos de ler, ele escolhe, ele determina, ele escolheu você e eu para sermos sucessores,
reis, nós somos embaixadores do reino de Deus, representamos Ele. Temos que levantar nossa bandeira, temos que mostrar tudo isso e multiplicar Jesus Cristo. Amém? Por isso o último D é desenvolver e não retroceder, atrofiar. Quantos cristãos aí parecendo um dinossauro, com uma boca grande para poder falar de Jesus, mas com uma mãozinha tão pequenininha que nem consegue abrir a Bíblia e ler e enxergar, e não conhece a Escritura. Errais por não conhecer a Escritura. Uma mão tão encolhida, pequenininha, que não consegue entregar um folheto. Senhor, que desafio. Paulo deixa 5 lições a tomar, que ditam e determinam a vida, o testemunho que nós devemos levar. Saber, crescer, anunciar, comungar, multiplicar Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos cada dia mais descobrir, discipular, desafiar, disciplinar e desenvolver essa verdade. Amém? Porque a maior tragédia não é saber tudo isso, conhecer a Deus. Acabamos de falar que a tragédia das pessoas não saber quem é Jesus, isso não é tragédia, mas a maior tragédia é ter tudo isso, toda a verdade, a Bíblia no celular, mas colocar no bolso, pegar a Bíblia e colocar no braço e não glorificá-lo e não torná-lo conhecido. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, da nossa igreja, da nossa família. Vamos orar. Senhor, obrigado pela preocupação do Senhor ter vindo ao mundo para revelar toda essa verdade e nós nos tornarmos responsáveis e competentes para viver, anunciar essa verdade. Essa sigla, SACRACOM. Obrigado pelo desafio que Paulo deixou para Timóteo e tantos outros, e que nós temos hoje em nossa vida, em nossas mãos. Nos ajude, Deus, a lembrar de cuidar de nós, mas também da sua doutrina, porque fazendo assim salvará não só a nós, mas todos aqueles que estiverem ao nosso redor. A ideia aqui é multiplicar. Obrigado, Deus, por podermos acolher a tua palavra e nos usa pela tua graça, pela tua misericórdia, que possamos, ó Deus, de fato, de verdade, multiplicar tudo isso. De sairmos daqui nessa noite com bandeiras levantadas do Evangelho, com uma camisa bonita pregando o Evangelho, mandando mensagens, não dizendo vote em Jesus Cristo, mas dizendo volta Jesus Cristo, vem depressa Senhor Jesus, e Ele vai vir, Ele vai voltar. E enquanto Ele não volta, essa mensagem forte, volta, não volta, mas volta, faça com que as pessoas se voltem para Deus, se
crer em Deus, em saber crescer, anunciar, comungar e multiplicar. É no nome de Jesus que nós oramos, gratos, porque estamos aqui procurando descobrir, discipular, desafiar, disciplinar e desenvolver. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Vamos ficar em pé e cantarmos um hino maravilhoso ao nosso Deus. Deus abençoe.